Olá a todos, eu sou o Dr. Renato Bernardo, um médico com 35 anos de experiência, e hoje vamos analisar o tema Acordar cedo, o segredo da longevidade e juventude. Desvende os hábitos que transformam a sua vida. Relatos de estudos indicam que acordar às 5 da manhã pode não ser o horário mais saudável. Então, qual é o melhor horário para acordar e ter uma vida mais longa e fácil? Vamos descobrir. O sono é um elemento fundamental, um fenômeno corporal cíclico e uma expressão vital da atividade humana. Assim como a alimentação, o sono é uma condição prévia essencial para manter a saúde do corpo. Não podemos viver sem comida, bara, muito menos sem sono. Ter uma boa qualidade de sono é extremamente importante para as pessoas. Para os idosos, cujos corpos já entraram na fase de declínio, o sono pode ajudar a recuperar as forças, e é uma forma natural de retardar o envelhecimento. Portanto, melhorar a qualidade do sono dos idosos é uma tarefa urgente. 1. Qual é o melhor horário para idosos acordarem? Tanto o dia quanto a noite consomem a energia e a força física de uma pessoa. Pesquisas mostram que o dia consome mais de 90% da energia total. Esse consumo de energia precisa ser reposto através de um sono de alta qualidade. Para os idosos, os nervos cerebrais tornam-se mais sensíveis e facilmente estimulados por fatores externos, o que pode levar a um funcionamento anormal do sistema nervoso, resultando em distúrbios do sono, como acordar no meio da noite, insônia e sonhos vívidos. Após muitas pesquisas, descobriu-se que manter um horário de sono regular é muito benéfico para a saúde. Se você acorda entre 5h20 e 1 e 7h20 e 1 da manhã, há um risco maior de aumentar as substâncias que podem induzir ataques cardíacos durante o sono noturno. Portanto, ao acordar, acenda a luz da cabeceira. Isso pode ajustar melhor o relógio biológico e nos ajudar a despertar rapidamente. Ao mesmo tempo, não se levante da cama muito abruptamente. Após acordar, espere 5 minutos e faça alguns movimentos leves com os membros e a cabeça. Isso pode evitar flutuações na pressão arterial. Portanto, para os idosos, o melhor horário para levantar é depois das 7h20 e 1 da manhã. 2. Após os 60 anos, quanto tempo de sono é ideal por dia? Com o envelhecimento, o corpo dos idosos com mais de 60 anos passa por mudanças hormonais e as funções corporais diminuem gradualmente, afetando o sono. Isso se manifesta principalmente na redução do tempo de sono, geralmente menos de 7 horas, e na tendência de acordar cedo e ter sono insuficiente. Mesmo o menor barulho externo pode fazer com que eles acordem imediatamente, e eles costumam ter muitos sonhos. Essa sensação frequentemente os deixa cansados no dia seguinte. Costuma-se dizer que dormir 8 horas é bom para a saúde, mas pesquisas indicam que não é necessário dormir exatamente 8 horas todos os dias. A duração do sono também depende da sua qualidade. O sono leve aumenta nos idosos e o sono profundo diminui, tornando-os mais suscetíveis a interrupções externas e problemas nas fases do sono. Além disso, o sono noturno diminui e eles tendem a cochilar durante o dia. Portanto, o sono dos idosos é diferente do dos jovens. Para os idosos, mesmo que não consigam dormir, devem tentar dormir um pouco mais, se possível. Essa é uma forma de manter a saúde. Se você dormiu apenas 5 horas à noite e acordou pela manhã, sentindo-se revigorado e com a mente clara, isso indica que 5 horas são suficientes. A duração do sono geralmente é determinada pela constituição física de cada indivíduo. Normalmente, é normal que idosos durmam cerca de 5 a 7 horas por dia. Pesquisas mostram que idosos que dormem 7 horas por dia têm um envelhecimento cerebral mais lento. Idosos que dormem mais de 7 horas, ou menos de 5 horas e meia, podem ter a atenção prejudicada e afetar a cognição cerebral. Além da duração do sono, os idosos também devem prestar atenção à qualidade do sono. Um sono de alta qualidade significa adormecer rapidamente, não acordar facilmente à noite e não ter que se levantar para ir ao banheiro mais de 2 vezes.
Após acordar, o corpo não deve sentir fadiga e o estado mental deve ser bom. 3. Quais são os benefícios de dormir cedo e acordar cedo? Aumenta a imunidade. Manter o hábito de dormir cedo e acordar cedo é a base para uma pessoa ter um estado de saúde saudável. A privação de sono e o desrespeito ao ritmo biológico do corpo aumentam o risco de doenças. Além disso, dormir cedo e acordar cedo pode fortalecer a imunidade, ajudando a combater infecções como resfriados e outros vírus. Ficar acordado até tarde pode aumentar a pressão arterial e os níveis de colesterol, sobrecarregando os órgãos do corpo, levando ao mau funcionamento dos órgãos. Isso retarda o metabolismo mental e reduz a imunidade. Portanto, se você conseguir dormir cedo e acordar cedo todos os dias, a capacidade de resistir a vírus e doenças será significativamente aprimorada. Ajuda a reduzir o estresse. Pessoas que dormem cedo e acordam cedo podem começar o dia com a luz do sol da manhã, o que as coloca em um ótimo estado. O humor geral será mais agradável. E elas também podem aliviar o estresse da vida e do trabalho gerado durante o dia, relaxando o corpo e a mente. O humor durante o dia será mais estável, menos irritável, e a mente ficará mais clara e cheia de energia. Se o tempo de sono for reduzido, além de diminuir nosso estado de espírito, o corpo também se sentirá exausto. Mantenha a forma física. Deitar cedo para dormir garante um tempo de sono suficiente. Assim, no dia seguinte, você terá mais energia e disposição para o trabalho e os estudos. Ficar acordado até tarde desregula o relógio biológico e, se o tempo de sono for inferior a 7 horas, não é propício para manter a forma física, podendo causar obesidade, melhora a pele. Dormir cedo e acordar cedo por muito tempo pode melhorar a circulação sanguínea matinal. As substâncias nocivas do corpo podem ser melhor eliminadas. A pele fica melhor e as olheiras diminuem. Menos propenso à depressão. Pessoas que dormem cedo e acordam cedo têm mais tempo para o lazer, podem se preparar com antecedência e de forma mais organizada, raramente se sentindo apressadas. Consequentemente, o temperamento fica mais aberto e menos propenso a doenças como a depressão. 4. Como os idosos com insônia frequente devem se ajustar? Mantenha uma posição confortável para dormir. Se os idosos sofrem frequentemente de insônia, devem considerar ajustar sua posição para dormir. Uma posição correta para dormir pode ajudar a adormecer. E essa posição deve seguir o princípio do relaxamento natural, sendo a posição que você considera mais confortável para dormir. A melhor posição é deitar-se de lado, à direita, o que pode reduzir eficazmente a pressão sobre o coração durante o sono e garantir uma circulação sanguínea mais suave. Mantenha um humor agradável. Para se livrar da insônia, os idosos devem manter um humor agradável e sem estresse. Com o corpo relaxado, a qualidade do sono também melhora. Para algumas pessoas que não conseguem adormecer naturalmente, talvez os pequenos e grandes problemas em casa não tenham sido resolvidos. Assim, sob estresse e ansiedade prolongados, a função nervosa é afetada, levando a distúrbios nervosos e neurastenia, o que causa insônia. No entanto, os idosos que sabem como regular suas emoções a tempo não serão mais oprimidos pelo estresse, e o estado do sono se resolverá naturalmente. Garanta exercício adequado. Durante o dia, muitas pessoas mais velhas sentem que estão envelhecendo e que suas pernas e pés não são convenientes, então raramente saem. Na verdade, os idosos também precisam de exercícios adequados todos os dias. Os idosos podem ter pouca atividade física durante o dia. É recomendado fazer exercícios leves e frequentes ao ar livre, desde que o corpo possa tolerar. Se os idosos tiverem uma disfunção autonômica, é aconselhável tomar sol durante o dia para ajudar a melhorar a insônia. Formas de exercício adequadas à condição física podem fortalecer o corpo e afastar doenças. Participar ativamente de algumas atividades ao ar livre durante o dia fará com que o corpo sinta fadiga à noite, o que nos permite adormecer melhor. Desenvolva bons hábitos de sono. Vá para a cama
e acorde em horários fixos. Alguns idosos podem passar muito tempo na cama durante o dia ou cochilar por muito tempo. Em princípio, recomenda-se que o cochilo não exceda meia hora. Se for realmente insuportável, pode ser estendido por uma hora. No entanto, dormir muito durante o dia pode causar insônia à noite. Antes de dormir, pode-se beber uma quantidade adequada de leite, evitar assistir ou ler livros ou programas de TV excitantes. O ambiente de sono deve ser moderadamente silencioso, evitando luz excessiva ou barulho. Em suma, hábitos de vida de dormir cedo e acordar cedo podem nutrir melhor o corpo e tornar as pessoas mais enérgicas. A adesão a longo prazo também contribui para o aumento da expectativa de vida. Encontrar o horário de sono certo para você é muito importante. Você pode ajustá-lo de acordo com sua condição física para ter mais energia para o novo dia que se aproxima, como diz o ditado. Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. E a saúde também é assim. Por trás da saúde está a persistência e a autodisciplina ao longo dos anos. Manter bons hábitos de saúde certamente terá um impacto positivo no futuro, enquanto negligenciar a saúde pode criar problemas, especialmente nos dois pontos-chave de manutenção da saúde: acordar e antes de dormir. É preciso prestar mais atenção para que o corpo fique cada vez melhor ao acordar. Evite estas três coisas para não prejudicar seu corpo. Permanecer em um estado de tristeza por muito tempo. Disse que amanhã é o começo de um belo dia, mas muitas pessoas experimentam um breve período de baixa energia, sentindo que não dormiram o suficiente, irritadas, pessimistas e até com pensamentos suicidas. Desde os tempos antigos, o outono é associado à melancolia, e com a chegada do outono, muitas pessoas são afetadas pela estação e facilmente ficam deprimidas. Esses fenômenos matinais são mais frequentemente o que chamamos de mau humor ao acordar, também conhecido como parassonia, que ocorre ao adormecer, durante o sono ou ao acordar. Com várias experiências ou eventos fisiológicos desagradáveis, se você frequentemente tem essas experiências, aqui estão algumas sugestões. Primeiro, não se entregue à tristeza. Você pode desviar a atenção e agir cedo. Por exemplo, ouvir música suave, fazer exercícios, tomar um café da manhã nutritivo, etc. Além disso, resolva mudando os hábitos de sono. Por exemplo, pessoas com sono ruim podem tentar ir para a cama e acordar em horários relativamente fixos, evitando chá, café e mate antes de dormir. Fazer muita força. Ao acordar de manhã, faça força com suavidade. Deixe-me dar alguns exemplos de erros. Levantar-se da cama com muita força. Quando uma pessoa dorme, o córtex cerebral está em estado de sono e inibição. Se o movimento ao acordar for muito brusco, pode causar tontura, quedas e até acidentes cerebrovasculares. Sugestão: não se levante da cama muito abruptamente. Você também pode passar 5 minutos acordando o corpo, alongando-se profundamente na cama, chutando as pernas, etc. Fazer muita força ao evacuar. Ao fazer força para evacuar, a pressão intraabdominal aumenta, e com o tempo, isso pode levar a hemorroidas. Além disso, para idosos ou pessoas com doenças crônicas, isso pode aumentar a carga sobre o coração, podendo causar infarto do miocárdio. Sugestão: vá ao banheiro quando sentir vontade. Não force se não tiver vontade. Fazer exercícios muito intensos. De manhã, o ritmo fisiológico do corpo ainda não está aquecido, e a energia e a força física não estão totalmente mobilizadas. Se você fizer exercícios extenuantes, pode se sentir desconfortável. Sugestão: escolha exercícios menos intensos, como tai chi, caminhada, ginástica, etc. Lembre-se também de aquecer antes do exercício e beber um pouco de água e comer algo antes de malhar para evitar hipoglicemia. Segurar a urina. Após uma noite de descanso, pela manhã, a bexiga geralmente está cheia e precisa ser esvaziada. Mas muitas pessoas são gananciosas
e optam por segurar a urina, querendo ficar mais um pouco na cama. Outros acham que não é tão urgente e vão fazer outras coisas primeiro. Segurando a urina. Primeiro, segurando a urina. Primeiro, segurar a urina é extremamente prejudicial ao corpo. Não só pode causar infecções do trato urinário, como também pode levar a pielonefrite e danos renais. Além disso, para pessoas com doenças crônicas, pode até causar morte súbita, especialmente pela manhã, quando as funções fisiológicas do corpo estão funcionando em baixa velocidade. Segurar a urina por muito tempo pode fazer com que pacientes com doenças cardiovasculares e cerebrovasculares sofram acidentes. Houve relatos na mídia de uma jovem que sofreu morte súbita pela manhã, e a causa muito provavelmente foi segurar a urina. Então, quando sentir vontade de ir ao banheiro, vá imediatamente, não segure antes de dormir. Evite estas duas coisas. Caso contrário, doenças menores e maiores seguirão. Não vá para a cama com raiva. Costuma-se dizer que na vida, as coisas que não nos agradam são a maioria. Na vida, é inevitável encontrar coisas irritantes, e é muito fácil ir para a cama com raiva. Algumas pessoas encontram coisas infelizes durante o dia, e quando a noite chega, quanto mais pensam, mais irritadas ficam. Outras voltam para casa, e seus filhos ou parceiro as irritam, e elas não conseguem desabafar. Só podem ir para a cama com raiva. Disse que a raiva prejudica o fígado. A raiva reprimida é a força da raiva do corpo e prejudica a função hepática. Pesquisas modernas mostram que a raiva prejudica os sistemas respiratório e digestório. Além disso, a raiva tem um impacto particularmente grande no estômago. Muitas pessoas jovens são afetadas por problemas estomacais, e as emoções são uma das razões. Em suma, ir para a cama com raiva prejudica o corpo e afeta o sono. E a privação de sono leva a uma série de problemas de saúde. Pequenas sugestões para aliviar a raiva: desvie a atenção. Não pense nas pessoas ou coisas que o irritam. Saia rapidamente da situação que o irritou e acalme-se lentamente. Desabafe e libere a raiva o mais rápido possível. Como desabafar completamente com um amigo, assistir a um filme, etc. Pressione os pontos de acupuntura para aliviar a raiva. Cultive a autodisciplina e mude sua maneira de ver e abordar os problemas para ficar menos irritado. Não vá para a cama com o cabelo molhado. Muitas pessoas têm medo de danificar o cabelo e nunca usam secador de cabelo. Vão para a cama com o cabelo ainda molhado, ou simplesmente são preguiçosas e vão dormir sem secar completamente. Na verdade, esse hábito pode facilmente causar dores de cabeça. Se o cabelo não secar antes de dormir, a umidade permanecerá na superfície do couro cabeludo. Quando a umidade evapora, ela leva o calor, causando a diminuição da temperatura do couro cabeludo. Isso reflexivamente causa a contração dos capilares do trato respiratório superior, diminuindo a resistência do trato respiratório superior. Nesse momento, vírus ou bactérias podem entrar, causando infecções do trato respiratório superior e sintomas de resfriado, como dores de cabeça. Portanto, lembre-se de secar completamente o cabelo antes de dormir. Além disso, uh, Além disso, em The Nine, alguns bons hábitos podem melhorar a saúde do corpo. 3. Mantenha 3 bons hábitos para um corpo cada vez melhor. Persista no exercício. O exercício regular não apenas fortalece o corpo e relaxa a mente, mas também ajuda a prevenir doenças. Um estudo de longo prazo da Escola de Saúde Pública de Harvard, envolvendo 70.000 pessoas, descobriu que caminhar por apenas 40 minutos ou mais por dia pode reduzir pela metade a probabilidade de câncer de intestino grosso. Por outro lado, a falta de exercício pode reduzir a expectativa de vida de 3 a 5 anos e aumentar a probabilidade de câncer, doenças cardíacas e derrames em 25% a 50%. Sugestão: faça exercícios 3 a 5 vezes por semana, de preferência à tarde ou depois do jantar, com cada sessão durando de 30 a 45 minutos, não excedendo 1 hora. Mantenha o cérebro ativo,
Em uma famosa novela brasileira, um personagem idoso desenvolveu a doença de Alzheimer, popularmente conhecida como demência senil, e não reconheceu sua filha, o que foi de partir o coração. A demência senil afeta cerca de 5% dos idosos com mais de 65 anos, aumentando para 10% aos 70 anos e para 35% a 40% após os 85 anos. Além disso, no Brasil, existem milhões de pacientes com demência senil. O que fazer? O renomado médico brasileiro Dr. Renato Bernardo oferece a seguinte sugestão: idosos, especialmente aqueles aposentados, se as condições permitirem, é melhor ler livros, jornais ou manter um diário todos os dias. Além disso, ela mentor na lenda, ela sim, do sair com os amigos para dançar, conversar, jogar cartas ou dominó, são atividades que mantêm a mente e o corpo ativos, ajudando a prevenir a doença de Alzheimer. Além disso, o derrame e a arteriosclerose cerebral são as principais causas de demência, e a detecção e tratamento precoce são importantes. Durma bem. A importância do sono para a saúde é inquestionável. Um sono adequado permite que órgãos como o coração, o cérebro e o fígado descansem completamente. Pode manter a imunidade normal e ajuda a resistir ao impacto dos genes cancerígenos, evitando vários tumores malignos. Conclusão: para os idosos, prevenir o infarto cerebral não exige apenas atenção à dieta e ao exercício, mas também a pequenos detalhes da vida, especialmente a forma de acordar, despertar gradualmente o corpo e evitar movimentos bruscos e atividades físicas intensas pela manhã, são formas eficazes de reduzir o risco de infarto cerebral. Através desses simples ajustes no estilo de vida, os idosos podem melhorar significativamente seu nível de saúde e qualidade de vida. Amanhecer. O segredo para uma vida mais completa. Sempre admirei aqueles que trabalham até tarde. Sua dedicação é impressionante, mas depois descobri que, mais do que trabalhar até tarde, é mais notável quem consegue acordar cedo consistentemente. Provavelmente já passamos por isso. Dias de trabalho exaustivos nos levam a pensar em compensar no fim de semana, dormindo até o sol a pino. Mas, ao acordar, em vez de nos sentirmos revigorados, acabamos mais cansados e com um humor inexplicavelmente baixo. Isso acontece porque o corpo humano tem um ciclo fisiológico fixo. Após uma noite de descanso, ele começa a se reativar em um horário determinado. Se o forçarmos a permanecer em estado de repouso nesse momento, todo o corpo se sentirá exausto. Com o hábito de dormir e acordar cedo, todas as funções do corpo podem operar normalmente. Muitos podem pensar que acordar cedo significa menos sono e falta de energia. Mas, na verdade, para a grande maioria das pessoas, acordar cedo não causa fadiga, mas sim mais energia. Um internauta certa vez compartilhou sua história. Devido a um trabalho agitado, seus hábitos nos anos anteriores eram dormir por volta da meia-noite e acordar entre 7 horas e 7h30, mas, após decidir acordar cedo, mudando seus hábitos para dormir às 23 horas e acordar às 5 horas, ele se sentiu mais energizado do que quando dormia 7 ou 8 horas. Acordar cedo traz às pessoas não apenas mais vitalidade, mas também um estado mais jovem. A famosa atriz brasileira Juliana Paes é conhecida como uma fanática por saúde na indústria do entretenimento. De vez em quando, ela compartilha dicas de bem-estar em suas redes sociais. Ela mesma segue essas dicas de saúde muito seriamente. Uma delas é acordar cedo. Acordar cedo, depois fazer exercícios, meditar, comer. Tudo isso é feito antes das 8 horas da manhã. Ela mantém esse hábito há mais de 10 anos. Juliana Paes, nascida em 1979, já tem 45 anos, mas não há sinais de velhice em seu rosto. Além de Juliana Paes, outras celebridades brasileiras conhecidas por seu crescimento reverso, como Cauã Raymond e Débora Seco, também mantêm o hábito de acordar cedo. Acordar cedo é algo que pode rejuvenescer você, do corpo à mente. Acorde cedo.
e você já estará um passo à frente dos outros. Dormir 8 horas por dia, mas ir para a cama às 22 horas e acordar às 6 horas, ou ir para a cama à meia-noite e acordar às 8 horas, resultam em dias completamente diferentes. Quem acorda tarde corre para se arrumar pela manhã, mal tem tempo para comer e corre para o metrô. Eles chegam ao trabalho no limite do atraso, ou atrasados, sentindo-se exaustos mental e fisicamente antes mesmo de começar a trabalhar, levam um tempo para se ajustar e entrar no ritmo de trabalho. Já quem acorda cedo, volta dos exercícios com tempo de sobra para preparar o café da manhã, comer enquanto lê as notícias e revisar as tarefas do dia. Ao chegar no escritório, prepara um café e começa o trabalho com a mente fresca e cheia de energia. Acordar 2 horas mais cedo significa que seu dia tem 2 horas a mais que o dos outros. Você descobrirá que pessoas de sucesso, tanto no Brasil quanto no exterior, geralmente têm o hábito de acordar cedo. Steve Jobs acordava às 4 horas da manhã e planejava o trabalho do dia antes das 9 horas. Abílio Diniz, independentemente da hora que fosse dormir, acordava às 5h59 com o despertador, lia as notícias por 1 hora e meia e depois ia para o escritório começar a trabalhar. A editora-chefe da revista Vogue americana, Anna Wintour, aos 74 anos, ainda insiste em acordar às 5 horas da manhã, joga tênis às 6 horas, faz o cabelo e escolhe a roupa às 7 horas, e às 8 horas já está sentada em seu escritório, elegante e pronta para o trabalho. Anos atrás, a agenda do empresário Jorge Paulo Lemann, famoso por sua disciplina, vazou na internet, e nela estava claramente indicado que ele acordava às 4 horas. Como diz o ditado, o dia começa de manhã. Amanhã é o momento em que cada um tem mais energia. Após uma noite de descanso, tanto o cérebro quanto o corpo estão em seu melhor estado. Estudar e trabalhar nesse período facilita a concentração e aumenta a eficiência. O famoso escritor e tradutor brasileiro Rubem Fonseca, ao traduzir as cartas de Maples e Elipses de Érico Veríssimo, trabalhava quando o sol ainda não havia nascido, concentrando-se sob a luz da lamparina. Ele parava quando o sol enchia a sala. O ambiente tranquilo e a alta concentração permitiram que Rubem Fonseca terminasse o livro em um mês. Depois, ele sempre se lembrava com prazer desse período de trabalho matinal. Além disso, usar o tempo da manhã para fazer coisas significativas é um caminho para o crescimento contínuo. Acordar 2 horas mais cedo pode significar que você corre 3 quilômetros a mais, memoriza 10 palavras a mais, lê algumas notícias a mais, ou algumas páginas úteis de um livro em 1 ou 2 dias. A diferença pode não ser grande, mas depois de 1 ou 2 anos, a saúde, a carreira e o conhecimento acumulados trarão mudanças significativas e transformadoras. Realmente, acordar cedo é metade do caminho para o sucesso na vida. Uma vida de acordar cedo é mais feliz. Quando cheguei ao Rio de Janeiro, o que mais temia era pegar ônibus. Na hora do rush, havia tanta gente que não conseguia entrar em um ônibus, tendo que esperar vários. Quando finalmente conseguia entrar, era espremido a ponto de mal conseguir levantar o braço. Uma viagem de 40 minutos até o trabalho parecia uma batalha. Mais tarde, uma colega de apartamento me disse: "Acorde mais cedo, e não estará tão lotado." Fiz o que ela disse e descobri que os ônibus da manhã não só eram mais espaçosos, como também eu me sentia em uma nova cidade. A partir de então, comecei a acordar cedo e percebi questo me trazia, além do privilégio de escolher um assento no ônibus, uma sensação de felicidade sem precedentes. Na verdade, antes disso, eu era muito indisciplinado. Toda manhã, ao acordar, eu estava cheio de ambição e planos, pensando em fazer exercícios depois do trabalho, memorizar palavras ou escrever um determinado número de artigos. Mas, depois de um dia de trabalho, eu me sentia exausto e preguiçoso. Além de ficar deitado usando o celular, não queria fazer mais nada. Então, eu vivia com ansiedade em relação ao futuro, culpa por não conseguir fazer nada, e continuava desperdiçando minhas manhãs.
Mas depois de acordar cedo, o tempo de repente ficou mais abundante. Tudo o que eu queria fazer podia ser feito pela manhã, com o melhor estado de espírito, e à noite eu dormia em paz. Acordar cedo me deu uma sensação de controle sobre meu tempo e minha vida. Eu estava completando meus planos passo a passo. Meus sonhos estavam mais próximos e minha vida estava melhorando. Ao realmente fazer as coisas, a mente se acalma e a ansiedade e a culpa desaparecem. Assim, a pessoa se torna muito mais confiante e feliz. No começo, também achei difícil e quis desistir. Mas depois de um tempo, com Mente Nine, percebi que a satisfação que a autodisciplina trazia e a sensação de realização ao completar as tarefas superavam em muito a dor de acordar cedo. Sacrificar 2 horas na cama me dava um dia inteiro de paz de espírito, a longo prazo. Isso ainda trazia muitos benefícios práticos para a vida, sendo um investimento que valia a pena, como acordar cedo de forma científica. Acordar cedo não é fácil, e persistir em acordar cedo é ainda mais difícil. Desenvolver o hábito de acordar cedo pode não acontecer da noite para o dia, mas seguir alguns pontos pode reduzir bastante a dor de acordar cedo. A premissa de acordar cedo é dormir cedo. Acordar cedo não significa reduzir o tempo de sono. Sono suficiente é essencial para garantir energia plena no dia seguinte. À noite, desligue os aparelhos eletrônicos um pouco antes e durma mais cedo. Para preparar o terreno para acordar cedo, crie um plano gradual para acordar cedo. A mudança do relógio biológico pode causar desconforto físico para quem está acostumado a acordar às 9 horas e quer acordar cedo. A melhor maneira é acordar meia hora mais cedo a cada dia, até atingir o horário desejado. Começar aos poucos torna mais fácil persistir. Quando o despertador tocar, levante-se imediatamente. Não hesite. A parte mais difícil de acordar cedo é o ato de sair da cama. Muitos acordares cedo se transformam em um cochilo extra de 5 minutos. A melhor estratégia é que, quando o despertador tocar, você se sente, desça da cama e vista-se. Assim que seus pés tocarem o chão, você não pensará em voltar para a cama para dormir novamente. O mestre sinólogo Nan Huaixin disse: quem consegue controlar amanhã, consegue controlar a vida. Se uma pessoa não consegue nem acordar cedo, o que se pode esperar dela durante o dia? Nenhuma grande conquista é feita de uma só vez. Todas as grandes conquistas são construídas a partir de pequenos sucessos, pouco a pouco. As mudanças na vida também vêm de hábitos e detalhes insignificantes. Ao aproveitar bem este dia, você poderá aproveitar melhor todos os dias futuros, permitindo-nos enfrentar dificuldades, resistir a tentações, manter a paixão e a autodisciplina. Em um futuro não muito distante, você certamente colherá a vida que deseja. Acorde cedo. A sensação do sol da manhã, filtrando pelas folhas e aquecendo o rosto, é realmente linda. Na vida, você já teve a sensação de olhar no espelho e de repente parecer mais velho. Ninguém quer envelhecer. Mas esses hábitos estão te envelhecendo. Dieta excessiva. Pesquisadores alemães alertam que, para quem faz dieta, o excesso de gordura no corpo pode estimular o cérebro, acelerando a capacidade de processamento de informações e melhorando a memória de curto e longo prazo. Estudos mostram que pessoas com peso 20% a 35% acima do ideal são as mais inteligentes, e mulheres que fazem dietas restritivas perdem mais memória. Mais importante, dietas excessivas, medicamentos ou métodos de dieta restritiva podem facilmente causar o efeito sanfona. Nesse processo de engordar e emagrecer repetidamente, a pele facilmente fica flácida, sem elasticidade e com rugas. É claro que, além das dietas restritivas, as dietas da moda também podem fazer você envelhecer. Entre elas, a mais prejudicial é não consumir nenhuma gordura. Saiba que a ingestão de uma certa quantidade de gordura ajuda a manter a condição da pele. Uma pele suficientemente macia e cheia pode fazer com que as rugas apareçam mais tarde. Além disso, a gordura participa de muitos processos metabólicos importantes no corpo.
como a secreção hormonal e a síntese de vitaminas. Se você não consumir nada, certamente não será bom para a saúde. Excesso de sal. Um ditado francês diz: a beleza está nas montanhas, não na praia. Isso significa que mulheres que moram na praia geralmente consomem mais sal, e por isso sua pele fica mais propensa a rugas. O sal, na forma de íons de sódio e cloreto, está presente no sangue e nos fluidos corporais. Sua função importante é manter a pressão osmótica do corpo, o equilíbrio ácido-base e o equilíbrio hídrico. A ingestão normal de sal não é assustadora. Mas se você consumir muito sal, o aumento de íons de sódio no corpo levará à desidratação das células faciais, causando o envelhecimento da pele. Com o tempo, isso aumentará as rugas. Ficar acordado até tarde. Todos nós já passamos por isso. Depois de uma noite sem dormir, ao acordar de manhã e olhar no espelho, nos vemos sem brilho, com olheiras, bolsas sob os olhos, linhas finas e poros dilatados na pele. Mal queremos admitir que essa pessoa somos nós. Isso é apenas o dano causado por uma única noite de sono insuficiente. Se você dormir pouco por muito tempo, os problemas serão ainda maiores. Ficar acordado até tarde, além de acelerar o envelhecimento do corpo, também pode causar desequilíbrio hormonal, o que pode desregular várias atividades de regulação das células da pele, afetando sua vitalidade e levando a problemas de pele ainda mais graves, como pele amarelada, olhos inchados e olheiras profundas. Além disso, ficar acordado até tarde também pode acelerar o ganho de peso. Para manter um estado jovem, ir para a cama às 22 horas e garantir 8 horas de sono é a maneira mais simples. Comer muito doce. Pessoas que comem muitos doces não apenas engordam, mas também envelhecem mais facilmente. Nas células, os açúcares se ligam às proteínas e se anexam a elas, um processo chamado glicação. Se as células do rosto sofrerem glicação, a pele ficará opaca e sem brilho, os músculos ficarão flácidos, inchados, com bolsas sob os olhos e rugas. Portanto, é melhor considerar os doces como sobremesas. Não comer muito de uma vez. Apenas algumas mordidas são suficientes. Comer demais. Mulheres que querem emagrecer e mulheres que amam comida pensam que comer alimentos bons e ricos em nutrientes é saudável. Mas quem diria que comer demais ou ter excesso de nutrientes por muito tempo não só não promove a saúde, como também acelera o envelhecimento? Comer demais por muito tempo aumenta o fator de crescimento de fibroblastos no cérebro, que se acumula no cérebro, levando à arteriosclerose cerebral. Com o tempo, as células cerebrais morrem gradualmente devido à falta de oxigênio. Suas funções diminuem e até o tecido cerebral atrofia, resultando em demência. Ao mesmo tempo, comer demais aumenta drasticamente a carga sobre o sistema digestório, causando indigestão. Os alimentos apodrecem e fermentam no intestino, irritando a parede intestinal, causando dilatação do intestino, diminuição da função e até câncer de intestino. 10 hábitos para ficar mais jovem a cada mês. Dieta equilibrada, saudável e bonita. Hoje em dia, muitas pessoas defendem o vegetarianismo, mas, na verdade, a dieta dos idosos deve ser equilibrada, com uma combinação de carne e vegetais, e nutricionalmente balanceada. Especialistas apontam que, ao entrar na terceira idade, além de fazer 3 refeições regulares e quantificadas, deve-se ingerir uma quantidade adequada de carne diariamente. Para a apresentação da beleza e a manutenção de um estado jovem, é essencial incluir carne na dieta de forma razoável. Seja o mestre das suas emoções. Sabemos que a raiva prejudica o fígado, a alegria excessiva prejudica o coração, a tristeza prejudica os pulmões, a preocupação prejudica o baço e o pânico prejudica os rins. Todas as doenças nascem das emoções. No entanto, à medida que envelhecemos, muitas vezes percebemos uma inversão. Pessoas com bom temperamento, quando jovens, tendem a ficar mais irritadiças na velhice,
enquanto aquelas que eram naturalmente temperamentais se tornam mais suaves. Isso ocorre porque as emoções reprimidas por muito tempo podem levar à estagnação, eventualmente, com o avanço da idade e a diminuição das expectativas de vida. Essas emoções reprimidas começam a buscar uma saída. A raiva leva ao envelhecimento. Portanto, saber como lidar com as emoções negativas não é apenas uma necessidade de saúde, mas também um segredo para manter a juventude. Quanto mais deprimido você estiver, mais deve aprender a se autorregular e controlar suas emoções. Somente sendo o mestre de suas próprias emoções, você pode envelhecer de forma saudável e com mais juventude. Saia de casa todos os dias. Garanta que você saia de casa todos os dias, seja para fazer compras, passear no parque ou simplesmente respirar ar fresco do lado de fora. Na verdade, tudo isso é uma forma de cuidar do corpo e a maneira mais simples de manter as funções corporais em um estado jovem. Tente aceitar coisas novas. Como diz o velho ditado, viva e aprenda. O aprendizado não só ajuda a promover as relações interpessoais, mas também é extremamente útil para exercitar o cérebro, melhorar a função da memória e prevenir a deterioração das funções cerebrais. Entrar em contato com coisas novas e tentar aceitar novas ideias mantém uma mentalidade sempre positiva e pode evitar eficazmente a síndrome de demência senil, o que é muito benéfico para a vida dos idosos. Sem arrependimentos, goste de fazer amigos. Uma pesquisa de cientistas australianos mostrou que ter mais amigos pode reduzir a taxa de mortalidade e também ajuda a ter uma vida longa e saudável. Isso ocorre porque amigos que compartilham interesses não só podem desabafar emoções negativas a tempo, mas também podem ajudar a resolver problemas. Isso é muito útil para manter uma mentalidade saudável e relações sociais fortes, especialmente após a aposentadoria. Fazer mais amigos pode expandir o círculo social e enriquecer o conteúdo da vida, tornando a velhice mais feliz. Goste de organizar coisas. Se você gosta de organizar coisas e consegue resistir ao impulso de acumular, descartando regularmente o que não é necessário, então parabéns. Seu índice de juventude aumentou 1 ponto. Mover a mobília de casa periodicamente, organizar itens e limpar a bagunça desnecessária fará com que você se sinta mais confortável em casa e de melhor humor. Um bom humor leva a um corpo saudável. O processo de organização também é um processo de exercício, queimando calorias inúteis e adicionando uma camada extra de proteção à sua saúde e longevidade. Tenha seus próprios hobbies. Quando jovens, estamos ocupados com o trabalho e sempre desejamos ter tempo para descansar. Mas quando realmente nos aposentamos, é fácil sentir ansiedade devido ao tempo repentinamente vazio. Cultivar hobbies, seja dança de salão, participar de várias atividades em centros culturais ou praticar caligrafia e pintura, são ótimas maneiras de reiniciar a vida na velhice e reacender a vitalidade. Mantenha o amor pela beleza. Mesmo na velhice, não há impedimento para ter um coração que ama a beleza. Para os idosos, maquiar-se levemente, escolher uma roupa que gostem, ou simplesmente tingir o cabelo de uma cor que lhes agrade, vestindo-se de forma elegante, não só encanta os olhos dos outros, mas também embeleza o próprio coração, permitindo que a elegância transborde. Criança grande com coração jovem. Quanto mais velho se fica, mais se deve manter uma espontaneidade, como uma criança grande com um coração jovem, cheio de vitalidade e bom humor, cantarolar canções, assistir vídeos, brincar com crianças, tratar a crueldade do tempo com um coração sempre jovem e espalhar sorrisos por toda a vida, fará com que sua vida seja vibrante a cada momento. Uma abundância de alegria também contagiará os outros. Você, com seu coração jovem, será certamente o mais popular da vida. Tenha sua própria fé. A fé não é necessariamente uma religião. Também pode ser uma atitude otimista, uma crença na existência do bem. Ter fé pode resistir às emoções negativas, fortalecer o sistema imunológico e reduzir a probabilidade de doenças. A fé é uma força motriz, uma receita para uma vida livre e saudável.
e a fonte de emoções positivas e otimistas? Você tem fé? Se sim, então você tem mais uma vantagem em seu caminho para a saúde. Agradeço a todos pela atenção e espero que essas informações sejam úteis para uma vida mais saudável e feliz.